Vamos fazer uma oração? Oramos. Maravilhoso e bondoso Pai, mais uma vez na sua presença, queremos agradecer, Senhor, por a oportunidade da sua palavra, ó Pai. Que o seu Santo Espírito, Deus, venha nos dar o entendimento e a sabedoria da sua palavra, que esteja pousado sobre cada um de nós aqui, ó Senhor, para falar tudo conforme a sua vontade, ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Do 12 ao 16. Esse vai ser o texto base da nossa palavra, da mensagem hoje. Vou ler aqui na minha versão. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos tornais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeces como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Eu quero fixar nesse primeiro versículo, versículo 12, onde Paulo, o autor aqui o autor da carta é Paulo, né, que ele escreveu aos Filipenses no ano 60, mais ou menos, essa carta. Ele fala: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver a salvação. Quando nós somos salvos? Uma pergunta retórica. Nós somos salvos quando, lá em Marcos 16 diz assim, né? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crê será condenado. Então, nós somos salvos, né, quando somos batizados. Só que, vamos pensar um pouquinho, eu se batizo e sou salvo e pronto? Não. Aqui Paulo fala que a gente tem que desenvolver a salvação. O batismo é apenas o primeiro passo, né? Você é salvo quando é batizado. Sem o batismo você não é salvo. Estamos fazendo um batistério aqui do lado esquerdo. Quem quiser ser batizado e que conhece a palavra, não precisa esperar terminar o batistério para se entregar. Mas o batismo é o primeiro salvo, é o primeiro passo para ser salvo. Em Filipenses, Paulo fala assim: desenvolva a vossa salvação. Desenvolva. O que é desenvolver? Eu fui procurar alguns sinônimos dessa palavra. Diz assim: crescer, progredir, tornar-se maior, tornar-se mais forte. Isso é desenvolver, né? Tornar-se maior, mais forte. Então, o batismo é o primeiro passo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, com Cristo ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Morte e uma nova vida. Aí também um hino que a gente cantou lá que é 2 Coríntios 5,17, o primeiro hino que a gente cantou, né? 2 Coríntios 5,17.
E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas se passaram e se fizeram novas. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então, o batismo, ele significa um nascimento. Eu quis levantar essa passagem para fazer um paralelo. Fisicamente, o homem, né, ele nasce como? Uma criança. Com o passar dos tempos, né, ele vai crescendo, até se tornar um adulto. Uma criança, quando nasce, ele tem que ir mensalmente no médico, né, e o médico vai lá e acompanha a estatura e peso da criança. Se de um mês para o outro essa criança não tiver ganho peso ou estatura, já acende um sinal de alerta para os médicos, né? Porque a criança, ela tem que se desenvolver. Certo? Fisicamente é assim. A criança, ela não fica criança para sempre. Se ficar criança, ela tem um problema seríssimo. Quando Cristo fala em nascer de novo, ele está falando em nascer de novo, ele fala do nascimento espiritual. Nós nascemos espiritualmente. Esse nasceu a nascer espiritual. Então, quando Paulo falou lá em Filipenses, desenvolver a vossa salvação, o que fala? A nossa salvação, quando nós nascemos criança. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, até o Renato usou uma frase aqui no sermão passado dele. A primeira frase que ele usou antes de começar o sermão, alguém se lembra lá que ele falou assim? Vocês não podem beber leite eternamente, o leite espiritual eternamente. Que o Renato falou, né? Que nós não podemos beber o leite espiritual eternamente, né? Então nós não podemos, outra palavra, nós não podemos ser crianças eternamente, né? Em Filipenses 2:2 diz assim: desejai ardentemente, como uma criança recém-nascida, o leite genuíno, espiritual, para que seja dado o crescimento para a salvação. Então o leite genuíno faz o quê? Dá o crescimento para a salvação. Paulo está falando ali para os recém-convertidos, né? Queiram o leite. Mais um paralelo. Semana passada, o Neto esteve em casa. Neto só para corrigir aqui. Neto é sobrinho Neto, não é o meu neto, viu? Ele esteve em casa, ele tem 5 meses, e eu carreguei ele numa posição que ele costumava mamar, e ele foi procurar leite. Ele foi procurar leite, por quê? Porque é uma criança. Então, é o instinto da criança, né? Procurar o leite. E aqui, Pedro está falando aqui, né? Procurem o leite espiritual, o leite que seja dado para o vosso crescimento. Então, quando nós somos criança espiritual, nós temos que procurar esse leite ardentemente, né? O leite genuíno, a palavra de Deus genuína, né? A palavra pura. Procure, né? Procure a Bíblia, para que vocês possam o quê? Crescer para a salvação. Só que, como eu já falei, né? Uma criança, a criança ela tem que desenvolver. Ainda falando do Neto, semana passada, essa semana ele foi no médico, na pediatra dele, e a pediatra falou para minha sobrinha, né? Comece a dar
alimento para ele. Começa a dar frutas. Então, aquela criança já não vai tomar só leite. Ele precisa de um alimento também sólido. Começou com fruta. Espiritualmente também falando é assim. Pedro lá fala em o leite espiritual para o crescimento. Agora Paulo lá em Hebreus capítulo 5, 14, ele vai falar sobre esse alimento. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11. Diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tedes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessidade de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que Paulo está falando aqui, né? Que precisamos crescer, né? Ele não fala do tempo da igreja, do quanto tempo você é convertido. Ele não dá um tempo, né? Não existe um tempo para o recém-nascido espiritualmente se tornar adulto, mas ele fala que tem que ser adulto. O leite, né? Ele está falando aqui é para os inexperientes, porque o leite é o básico da palavra de Deus, que todo o convertido tem que saber, né? O básico da palavra de Deus, né? Todos temos que saber. Esse é o leite espiritual. Mas ele está falando assim, ó, vocês já estão, em outras palavras, em outras línguas lá em Hebreus, vocês já estão há tantos tempos da igreja e precise que alguém ensine essas palavras básicas, vocês deviam estar ensinando, não aprendendo. Paulo está puxando a orelha daqueles irmãos, né? Porque eles não cresceram. Vocês precisam do alimento sólido. O que seria esse alimento sólido na palavra de Deus? É aprender não só a discernir o bem, mas também a discernir o mal. Então nós temos que ter o alimento sólido, não só o leite espiritual. Fisicamente, o homem precisa de alimento pelo menos 3 vezes por dia. Alguns se alimentam 1 vez ou 2, mas todo dia precisamos de um alimento físico. Espiritualmente também nós precisamos desse alimento físico, espiritual, todo dia. Esse alimento espiritual é a palavra de Deus. Então todos os dias nós precisamos se alimentar. Não só uma vez por dia. Em 1 Coríntios 3:2 diz assim: Paulo, ainda puxando a orelha daqueles irmãos em Coríntios, ele fala assim: leite vos dei de beber,
não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, se nós somos carnais, se nós vivemos na carne, né? Como se alimentar do alimento sólido? Não podemos, né, se alimentar do alimento sólido se vivemos na carne. Então nós temos que largar a carne para poder se alimentar desse alimento espiritual, do alimento sólido. Espiritualmente falando, né, ou nós crescemos espiritualmente ou nós morreremos. Mais uma frase que foi usada aqui num dos sermões do nosso irmão Rancoleto, né? Ele falou assim, né? Sou cristão e basta, né? No tema que ele usou. Sou cristão e basta. Ele falou, não é isso, Não é isso, não é ser cristão e basta. Você tem que aprender mais, é necessário aprender mais a palavra de Deus. Cada vez, né, que nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos mais e mais, porque a palavra de Deus, né, é viva e eficaz. Jesus, quando ele foi tentado no deserto, a primeira tentação dele foi: transforme essas pedras em pães. E o que Jesus falou? Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Espiritualmente, se nós queremos viver, nós temos que procurar mais essa palavra, esse alimento sólido. Segundo Pedro, capítulo 1, do 5 ao 11. Eu vou ler só versículos 5 e 6 de 2 Pedro. Diz assim, capítulo 1. Por isso vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Associai a vossa fé o conhecimento. Como que nós podemos adquirir conhecimento? Através do alimento sólido da palavra de Deus. Então temos que buscar esse conhecimento. Lá no livro de Oséias, o profeta Oséias, ele está profetizando lá, e ele fala assim, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdotes, rejeitastes o conhecimento. Por que o povo estava sendo destruído? Porque eles rejeitaram o conhecimento. Se a gente vê isso hoje, muito povo de Deus, muitas pessoas que se diz, né, religiosos ou cristão, está sendo destruído. Por quê? Porque falta conhecimento da palavra de Deus. Por isso que nós temos que buscar esse conhecimento, porque buscar esse alimento espiritual. Nós temos a Bíblia, que nós podemos usar diariamente, que é o alimento espiritual, e temos também os alimentos de apoio, né, que podemos usar durante a semana. Quarta-feira temos estudos na Casa do Renato, na quinta aqui no prédio, no domingo a escola dominical. Irmão, não se contente só com o alimento da hora do culto, com a mensagem, com esse alimento da mensagem só.
procure mais a palavra de Deus, se alimente mais, para que realmente possamos crescer e desenvolver a nossa salvação. Para encerrarmos, vamos ler de novo Filipenses 2. Assim, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito agora na minha angústia, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Porque o Deus efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, para que se tornais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecem como luzeiro do mundo. Paulo aqui está falando de uma geração corrupta, de uma geração pervertida. Será que ele está falando para nós isso agora? Sim, ele está falando daquela geração lá do ano 60, mas nós também estamos numa geração corrupta, pervertida. E sempre vai haver perversão e corrupção no mundo. Mas ele fala que temos que ser luzeiro, temos que ser a luz. Para isso nós temos que desenvolver a nossa salvação diariamente. Amém, irmão? Que possamos todos os dias da nossa vida comer desse alimento sólido e procurar crescer espiritualmente. Não importa quanto tempo você tem na igreja, temos que crescer. Amém.